Meu nome é Augusto Santos de Moura e o título desse trabalho é Resposta funcional da Assembleia de Scarabeini à reintrodução da anta tapirus terrestre na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Os besouros coprófagos da subfamília Scarabeini, ou seja, os famosos rola-bosta, eles vão depender de fezes de vertebrados, principalmente de mamíferos, para se alimentar e fazer seus ninhos. E eles vão ser utilizados como indicadores do funcionamento do ambiente, uma vez que eles são muito sensíveis a distúrbios antrópicos e desempenham uma série de funções e papéis ecológicos. Então, o atual cenário de defaunação, ou seja, a perda e extinção de espécies de vertebrados, especialmente de mamíferos de médio a grande porte, a gente tem então a ameaça das espécies de rola-bosta e também das suas, portanto, das suas funções e papéis funcionais também. Para reverter o efeito da defaunação, espécies vêm sendo reintroduzidas com a finalidade de restabelecer populações viáveis e interações ecológicas perdidas. Entretanto, o foco dos estudos ele vai permanecer sempre sobre as espécies reintroduzidas. É necessário, então, avaliar os efeitos secundários da reintrodução, assim como a potencial reversão da defaunação. E também não só fazer estudos sobre índices taxonômicos das assembleias de rola-bosta, mas também das suas funções e papéis funcionais. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta funcional da Assembleia de Besouros Scarabeíneos após a reintrodução do maior mamífero terrestre do Brasil, a anta brasileira tapirus terrestre. As duas localidades de estudo se encontram dentro do Mosaico Central Fluminense. Então, em vermelho, essa linha é o Parque Estadual dos Três Picos. Em azul, é o Núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos, onde nós temos 2 transectos. Também nós temos 2 transectos na Reserva Ecológica do Guapiaçu, onde a anta está presente. Então, esses transectos consistem em 10 pontos amostrais ao longo de 1 quilômetro. Como a anta não está presente no Núcleo Paraíso, a gente considera ele como o tempo zero de reintrodução. Utilizamos armadilhas de queda pitfall em 2 períodos, período chuvoso e período seco, e essas armadilhas foram iscadas ou com fezes de anta ou com fezes de humano, sendo que as fezes de humano são mais atrativas para os besouros, portanto a gente dá a assembleia como geral, determina essa assembleia como geral. E essas armadilhas estão dispostas distantes 100 metros uma das outras. Então, após a coleta, a gente identificou esses besouros e coletou atributos funcionais, ou seja, características deles. No caso, os 3 são dieta, o comprimento e nidificação. Nidificação existem 3 categorias. Se eles são endocoprídeos, eles fazem seus ninhos dentro das fezes. Se eles são paracoprídeos, eles fazem túneis, ninhos em túneis. Se eles são telecoprídeos, são os rola-bosta, eles fazem esferas de fezes. Então, a partir disso, a gente tem uma matriz de abundância, uma matriz de atributos, e a gente vai fazer análise, no caso, vai determinar os grupos funcionais e a diversidade funcional, com os índices funcionais. Então, a gente obteve 5 grupos funcionais, nesse dendrograma, nessa separação, nessa matriz de separação. Houve diferença significativa quando a gente observa a abundância relativa de cada grupo funcional para os locais, para o Parque Estadual dos Três Picos e para a Régua, e entre assembleias. O único índice que teve diferença entre locais e assembleias foi riqueza funcional, onde a gente observa as assembleias, tanto no Parque Estadual dos Três Picos quanto na Régua, tiveram os menores valores. Entretanto, independente do período amostral, a gente tem aí o espaço funcional. A gente observa que o espaço funcional da assembleia que interagiu com fezes de anta na Régua foi maior do que a assembleia que interagiu com fezes de anta no Parque Estadual dos Três Picos e é comparável às assembleias gerais, nos 2 lugares de estudo. Resta avaliar, então, o efeito sobre as classes de tamanho corporal das assembleias. O trabalho mostra a importância de se avaliar não apenas os índices taxonômicos, mas também a diversidade de funções das assembleias de invertebrados. E apesar da baixa abundância, as fezes de anta na Régua atraíram uma maior quantidade de papéis funcionais comparada à Assembleia do Parque Estadual dos Três Picos, sugerindo que a reintrodução ao longo do tempo tem potencial de restabelecer e dar origem a novas interações ecológicas. Obrigado.